Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Na versão clássica da Bíblia, na Revista Corrigida, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por nós estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta congregação que está reunida aqui no templo e também por aqueles que estão reunidos nos seus lares e em outros lugares, acompanhando este momento e celebrando ao Senhor com gratidão em seus corações. Meu Deus, onde houver alguém que puder nos ouvir neste momento, eu peço ao Teu Espírito Santo que use a minha vida para falar com estas pessoas. Que use, Senhor, cada um de nós, como o Senhor já tem nesta noite, alegrado os nossos corações através dessas canções, para que nós sejamos edificados no Senhor e na Sua palavra. É o que eu desejo, Senhor, e que toda honra e glória sejam dadas somente a Ti. O Senhor merece. Amém. Em nome de Jesus, podemos assentar. Meus queridos irmãos, na vida existem muitos caminhos, mas são poucos os caminhos que podem te levar, te conduzir à bênção de Deus. Eu quero nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, debaixo da graça de Deus, trazer para vocês uma palavra baseada neste versículo que nós acabamos de ler. Mas antes de iniciar o sermão, é importante nós conceituarmos o significado da palavra caminho, para que tenhamos também uma melhor compreensão daquilo que será ministrado. E de acordo com o dicionário, caminho é uma distância, é um espaço que se percorre para chegar a um determinado lugar. O caminho, ele é definido a partir do momento que você tem um destino, você tem um alvo, um lugar aonde você precisa chegar. Sem um destino certo, a pessoa se perde ou fica parado no meio do caminho. Mas o que é o destino? Destino é o alvo, é aquilo que você estabelece no teu coração como um desejo, como um objetivo que você deseja alcançar na tua vida. Quem sabe aonde quer chegar, quem sabe qual é o seu destino, o seu alvo, está um passo à frente das demais pessoas. Quem conhece, quem tem definido bem claro o seu destino, terá mais facilidade para encontrar o caminho certo. Vamos ver um exemplo na Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículos 5 e 6. Eu penso que a grande maioria de vocês conhecem o texto de João, capítulo 14, onde Jesus, reunido com os discípulos, diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí Jesus, em sua preleção aos discípulos, ele diz para os discípulos assim: vocês conhecem o caminho, vocês sabem para onde eu estou indo. Mas de repente Tomé interrompe o discurso de Jesus e ele faz uma afirmação acerca do destino que Jesus disse aos discípulos que eles sabiam para onde ele estava indo e para onde eles também iriam. Tomé interrompe o mestre e diz assim: Senhor, nós não sabemos. Atente para esta palavra. Nós
não sabemos aonde é que o Senhor vai. E em seguida, Tomé faz uma pergunta para Jesus. Vejam bem, nós não sabemos qual é o destino. Nós não sabemos qual é o alvo. E aí ele pergunta, como podemos saber o caminho? E Jesus responde para Tomé, Tomé, eu sou o caminho. Eu aprendo com esta declaração e esta pergunta aqui de Tomé, que em nossa caminhada de fé, tem muitas pessoas que estão andando com Jesus, mas ainda não descobriram qual é o seu destino. A incerteza no coração de Tomé é uma representação do dilema de muitas pessoas que vieram para a fé evangélica, abraçaram a religião cristã, mas não foram discipuladas, não foram instruídas, ou não demonstraram nenhum interesse em aprender as Escrituras, a exemplo de Tomé, que estava com Jesus, e muito embora ouvisse as palavras de Jesus, mas ele não demonstra o interesse de saber mais profundamente. Por isso que quando Jesus diz, vocês sabem, ele diz, Senhor, nós não sabemos. São pessoas que às vezes, elas vão chegando, vão ficando por alguma razão, mas pouco ou nada sabem sobre eternidade, sobre o seu destino, sobre o caminho que elas devem trilhar para chegar ao céu. Abrindo um paralelo nesta palavra, eu vejo, por exemplo, em nossos dias, muitas pessoas que perderam o interesse de seguir a Jesus. E por que perderam o interesse? Porque não sabiam qual era o destino, não conheciam o caminho. Por outro lado, eu vejo pessoas que estão tentando descobrir o que o destino lhes reserva e estão procurando pelo caminho. E em meio a estes dois grupos, existem aqueles que já têm um destino certo, porque estão no caminho. Mas independente da condição, da posição em que cada pessoa se encontra, Jesus, ele tem uma resposta para todos. Eu sou o caminho. Jesus estava dizendo para os discípulos, eu sou a estrada que conduz vocês ao destino certo, à eternidade, a Deus. Vamos trazer esta ilustração para a nossa vida pessoal. Vamos falar de coisas naturais. O destino de algumas pessoas inclui, dentre outras coisas, por exemplo, alcançar êxito na vida profissional, na vida familiar, acadêmica, alcançar êxito na conquista de bens, nas realizações pessoais, ter êxito na vida cristã e ministerial, encontrar segurança em relação à eternidade e ao futuro. Todas estas coisas são importantes. Mas vejam bem, para alcançar qualquer uma destas coisas, seja no campo natural, ou seja no campo espiritual, tudo depende do caminho que você irá trilhar. Ou seja, não basta apenas saber ou desejar alcançar alguma coisa. É preciso também estar no caminho certo. Esta é a razão
Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos submeter os nossos planos, as nossas intenções a Deus, no sentido de dar autorização para que Deus possa definir o caminho que nós devemos trilhar. Porém, uma verdade que muitos esquecem ou não sabem é que, embora Deus tenha um caminho determinado que pode te levar em direção ao destino certo, Deus não vai te obrigar a trilhar por esse caminho. Ele não vai te obrigar, porque você tem o livre arbítrio para decidir se aceita o caminho que Deus estabeleceu ou se aceita seguir o seu próprio caminho. Lá em Jeremias, capítulo 21, versículo 8. O Senhor usou o profeta para dizer ao povo o seguinte: escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Então, mesmo sabendo o que se pretende alcançar, a pessoa pode entrar por um caminho errado. Porque Deus, Ele diz na sua palavra: eu deixo que vocês escolham qual é o caminho que vocês querem seguir. Para nossa melhor compreensão, todo mundo aqui conhece GPS. Boa parte de vocês já usaram em alguma oportunidade o GPS. Para que serve esse aplicativo, esse serviço? Ele é usado para você mapear um percurso que você pretende trilhar. Então você abre o seu GPS e você coloca ali o seu destino. E ele vai fazer o quê? Ele vai te mostrar algumas rotas que você pode seguir, alguns caminhos. Por exemplo, a rota mais econômica, ou a mais rápida, ou quem sabe, aquela que tem ou não tem pedágios. Ele pode te mostrar os tipos de estradas. De repente você fala: olha, eu não me importo de andar por estradas não pavimentadas. Então ele vai te mostrar o caminho também por essas estradas. Ele vai te mostrar, por exemplo, tipo de transporte. Se você não tiver um veículo, tipo de transporte que você pode utilizar. Aliás, o serviço está tão bem hoje que você consegue saber até quanto que custa o Uber para te levar da sua origem até o destino aonde você quer ir. Então, com base nas informações que o GPS apresenta, o que é que você faz? Você escolhe o caminho. E aí você diz: eu vou por esse caminho. Esse mesmo princípio se aplica também à nossa vida. Você estabelece um alvo, um destino, aonde você deseja ir. E aí você escolhe o caminho. Mas como é que você escolhe o caminho? Com base na sua experiência pessoal e de vida, com base nos conselhos que você busca, o conhecimento que você tem, o seu feeling, a sua motivação, a sua paixão, a sua fé. Então você usa destes atributos para estabelecer um caminho, e aí você define na sua mente e diz: esse é o melhor caminho, eu vou seguir por esse caminho. Mas aí eu faço uma pergunta para você: você tem certeza que escolheu o melhor caminho? Isso me faz lembrar de uma viagem frustrada que eu tive alguns anos atrás. Logo quando esse serviço de GPS começou a funcionar, naquela época você comprava um aparelhinho e aí você tinha que ir na Santa Ifigênia, em São Paulo, para atualizar os dados. E eu resolvi fazer uma viagem com a família e eu não sabia que tinha que configurar o negócio, que tinha que definir o caminho que eu queria. Então eu deixei ele aberto. E o GPS, ele me encaminhou por uma estrada e de repente eu caí numa estrada de terra. Aí eu pensei: bom, vai ver que é só um pedacinho do caminho. Continuei seguindo na estrada de terra. Mas de repente eu cheguei num lugar onde tinha uma ponte de madeira.
E a estrada parecia que não tinha fim. E aí eu me apavorei. E eu pensei, eu acho que deu alguma coisa errada. E o GPS dizendo, siga em frente. Sabe o que eu fiz, gente? Eu deixei o GPS de lado, virei o carro, voltei. Procurei informações e comecei a seguir as placas. E enfim eu consegui chegar ao meu destino. Mas cheguei bastante atrasado, perdi algumas horas no caminho. E por que eu perdi algumas horas? Porque eu escolhi o caminho que não era o melhor, embora os indicadores estavam dizendo que ele era o melhor, mas não para mim. O que eu quero dizer com isso para você? Que quando você escolhe um destino, Deus, a exemplo do GPS ou das placas indicadoras, Deus vai a todo momento mostrando para você sinais se você está ou não no caminho certo. Então, enquanto você segue em direção ao seu destino, vez ou outra, Deus vai usar desses indicadores, que podem ser pessoas, que podem ser situações, para dizer a você se você está no caminho certo ou não. Há um ditado que diz que persistir no erro é burrice. Se você, a meu exemplo, estiver numa estrada que parece que não tem fim, que não vai dar em nada, e você está inseguro ou insegura, a melhor coisa que você tem que fazer é dar ré e voltar para trás e seguir pelo caminho melhor. Vejam bem, tenha cuidado, porque GPS erra, as placas também podem errar. Mas para o cristão, existe um GPS que nunca erra. A Bíblia é o melhor indicador para nos dizer se nós estamos no caminho certo ou não. Se existe alguma dúvida, nós devemos recorrer à palavra de Deus, a exemplo do salmista que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a fim de entrarmos no caminho certo. Lá em Mateus 28:20, Jesus deixou uma palavra para os seus seguidores. Ele falou assim: eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que isto significa? Que nesta estrada que nós estamos caminhando, mesmo aqueles que tomaram algum caminho errado, de tempos em tempos o Espírito Santo vai estar alertando essas pessoas e dizendo para elas: retomem ao caminho certo. Apocalipse 2:5, a palavra do anjo do Senhor, aliás, do Espírito do Senhor ao anjo da igreja em Éfeso: lembra-te onde você caiu, arrependa, dá ré e volta para o caminho de origem. Vamos ver alguns exemplos de caminhos que as pessoas podem seguir. Eu vou chamar de caminhos ruins aqueles que podem te atrasar, e de caminhos bons aqueles que podem te levar em segurança. O tempo não permite, eu não vou poder comentar detalhadamente cada um, mas fique atento, porque certamente esta palavra vai estar falando com você. O primeiro caminho que eu considero no grupo dos caminhos ruins, que podem atrasar a tua caminhada, é o caminho do coração. Porque o caminho do coração, ele é regido pelas emoções. E tudo aquilo que é regido pelas emoções podem provocar engano. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto. Então, tome muito cuidado ao seguir o caminho do coração, porque o teu coração pode te enganar e pode dizer para você que esse é o caminho mais rápido, ou que esse é o caminho mais econômico, que esse é o caminho mais seguro, e de repente você pode se ver em engano. O caminho do orgulho. O que é o caminho do orgulho? É o caminho que faz a pessoa pensar e agir como se tivesse o controle de tudo. É aquela pessoa que desenvolve uma autoconfiança ao extremo,
a ponto de se colocar numa posição de soberba, de orgulho, e não dar ouvido e atenção aos indicadores que Deus mostra em seu caminho. Lá em Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição. Que não sejamos orgulhosos a ponto de ignorar os indicadores que Deus nos mostra no caminho. O caminho da facilidade. Aliás, voltando ao meu exemplo anterior, muito depois de muito tempo, eu descobri que eu tinha escolhido o caminho da facilidade, porque eu tinha colocado no GPS o caminho mais econômico. O mais econômico era também o mais complicado. O caminho da facilidade, ele gera falta de comprometimento. Vida fácil, sem prestação de contas, sem controle. O caminho da facilidade é aquele que Jesus descreve em Mateus capítulo 7, versículo 13, onde ele fala assim: o caminho fácil leva para o inferno. A pessoa que decide viver sem compromisso, sem prestação de contas, sem controle, viver uma vida fácil, sem estar sendo supervisionada, dirigida, regida por Deus e pela sua palavra. Jesus diz assim: o caminho fácil da facilidade leva para o inferno. Tem o caminho dos olhos, e este é extremamente perigoso, porque ele engana, ele mostra aquilo que é superficial. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, toda a ruína da humanidade, a queda, começa com o caminho dos olhos. A Bíblia diz que Eva estava no jardim e ela olhou e viu que a árvore era bonita. Ela se deixou levar pelos olhos e por causa disso a Bíblia diz que ela pensou assim: como seria bom ter entendimento. E foi e apanhou a fruta e comeu. Tem um outro exemplo na Bíblia, lá em Gênesis 13, 10, do sobrinho de Abraão, Ló. Quando eles se separaram, e Abraão deu a Ló a primazia para escolher o caminho a seguir. Então a Bíblia diz assim que Ló olhou em volta e viu. Nós precisamos tomar cuidado com o caminho dos olhos. O que foi que Ló viu? O vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha muita água, e a terra era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Talvez se qualquer um de nós estivesse na posição de Ló, nós teríamos feito a mesma escolha. Nós iríamos olhar para a terra, ia ver toda aquela beleza e diríamos: esta terra é a melhor. Mas ali naquele lugar estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, e a destruição era iminente. O caminho da mentira. O caminho da mentira, ele se origina no diabo. E o propósito dele é esconder a verdade. Lá em João 8, 44, Jesus falou assim, que desde a criação do mundo, o diabo nunca esteve ao lado da verdade. Ele nunca disse a verdade. E o diabo mente porque é seu costume mentir. Ele é mentiroso porque ele é o pai de todas as mentiras. O caminho da desculpa. Muitos cristãos, sob pretexto de que a carne é fraca, talvez você já tenha ouvido isso alguma vez, se entregam desenfreadamente ao pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para ser livres, mas não deixem que esta liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. O caminho da desculpa é aquele caminho que tenta nos colocar numa posição onde tudo que nós fazemos porque somos humanos. E quando muitas vezes somos questionados pelo Senhor, a gente vai dizer: Senhor,
É a carne, a culpa não é minha, a culpa é de Eva. A culpa é do Adão. O caminho da acusação. O acusador, ele sente prazer em apontar o dedo em direção a alguém para condenar. O caminho da acusação é aquele caminho que algumas pessoas trilham, que leva essas pessoas a condenar os outros, muitas vezes. Enxergar a quilômetros de distância o cisco no olho do seu irmão, mas não enxerga a trave que está em seu próprio olho. Lá no Salmo 35, versículo 21, o salmista diz assim, falando a respeito dos acusadores: eles não falam como amigos, pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Acusam e gritam: nós vimos o que você fez. Olha o que o salmista está dizendo. A pessoa justa não fez nada de errado, mas o acusador, aqueles que trilham por esse caminho, eles desenvolvem uma cultura de acusação, de condenação, e eles têm prazer em dizer isso, acusar as pessoas, falando: nós vimos o que você fez. Há ainda o caminho da discordância. O caminho da discordância é aquele caminho que gera falta de consenso. Lá em Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão duas pessoas juntas se não houver entre elas acordo. O caminho da discordância reduz a força e torna as pessoas presas fáceis do inimigo. E há também o caminho da desobediência. Queridos, Isaías capítulo 5, versículo 13. Quando eu estava pensando nessa palavra, meditando nela, eu comecei a pensar: quantos filhos, talvez você conheça alguém, quantos filhos que estão nas prisões porque desobedeceram seus pais? O caminho da desobediência. O caminho da desobediência, segundo o profeta Isaías, ele torna as pessoas prisioneiras, matam as pessoas, destroem as pessoas. Aqueles que trilham pelo caminho da desobediência, sabe, eu fico imaginando se eu tivesse seguido naquela estradinha, passado aquela pontezinha de madeira, eu não sei aonde aquilo ia dar, mas quem sabe eu poderia entrar num caminho mais perigoso ainda. Que nós possamos estar atentos a todos os indicadores da palavra de Deus que nos mostram que nós precisamos voltar ao caminho certo. E quais são os caminhos bons, assim como os caminhos ruins podem atrasar você em direção àquilo que você pretende. O caminho bom vai te fazer seguir em segurança. Primeiro, o caminho da paz. Queridos, como é glorioso esse caminho. Se você já caminhou com alguém que tem paz, ou se você conhece alguém que tem paz, você sabe o que é isto? Jesus, o príncipe da paz, ele diz em João 14, 27, eu deixo com vocês a minha paz. Quem tem essa paz no coração, está sempre tranquilo, seguro, e Jesus fala assim: não é a paz que o mundo dá. Esta paz não gera aflição ou medo, esta paz, ela traz contentamento. O caminho da solidariedade. Mateus 25, 37 até o 40. Os bons perguntarão para o Senhor naquele dia: Senhor, quando foi que vimos você com fome? Senhor, quando foi que nós lhe demos comida? Senhor, quando foi que nós lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro? Ou recebemos em nossa casa e te vestimos? Então o Senhor vai dizer para eles: quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. O caminho da solidariedade te leva para mais perto de Deus. Ser cristão, irmãos, é fazer o bem sem olhar a quem.
Ser cristão é dar uma mão, estender uma mão em favor do outro, enquanto você esconde a outra mão para que ela não veja e não se ensoberbeça. Ser cristão é você ajudar sempre que houver a oportunidade, sem ficar avaliando quem é quem. Jesus disse: quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, que nós possamos seguir o caminho da solidariedade, o caminho da reconciliação. Romanos capítulo 5, 18 e 19, um dos ministérios que Deus entregou à igreja, Paulo diz assim: ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós somos chamados por Deus para trazer as pessoas para o caminho da reconciliação com Deus. Nós não fomos chamados para tirar as pessoas do caminho, nós somos chamados para colocar as pessoas no caminho. E Paulo diz assim, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se eu tivesse que terminar a mensagem aqui e agora, eu diria que a missão da igreja para com o mundo é reconciliar os homens com Deus. É trazer todos aqueles que estão nos caminhos ruins para o caminho da reconciliação com Deus. O caminho da misericórdia. Queridos, talvez você vai dizer assim, pastor, mas solidariedade e misericórdia não é a mesma coisa? Não é. Misericórdia exige mais do que a solidariedade. Porque misericórdia é você parar o que você está fazendo para investir em favor de alguém. Lucas capítulo 10, versículo 33. Um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. E olha o que diz a Bíblia, quando ele viu o homem, ele ficou com muita pena dele. Esse é o caminho da misericórdia. O samaritano poderia fazer como levita. Ele poderia seguir o caminho como sacerdote. Mas quando ele vê aquele homem caído, moribundo, sofrendo, ele para tudo que está fazendo e ele vai ajudar aquele homem. Que nós possamos também trilhar pelo caminho da misericórdia. E o último caminho é o caminho da vida. Não é um caminho fácil, queridos, porque o caminho da vida exige renúncia. O caminho da vida exige responsabilidade, esforço. O caminho da vida exige que você tenha uma decisão firme. Mateus capítulo 7, versículo 14, a porta é estreita, o caminho difícil é o caminho que leva para a vida. Vejam bem, quando Tomé perguntou para Jesus acerca do caminho, Jesus imediatamente respondeu para ele: eu sou o caminho. O caminho da vida é um caminho estreito, é um caminho difícil. E Jesus disse assim que poucas pessoas encontram esse caminho. Porque é um caminho que vai exigir de cada um de nós a renúncia e a aceitação da responsabilidade e do compromisso em obedecer a Deus. Salmo 16, versículo 11. Tu me mostra o caminho que leva à vida. Se nós queremos trilhar por esse caminho, nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele é o verdadeiro e único caminho. Eu te pergunto nesta noite, qual é o teu caminho? Antes que você responda a si mesmo qual é o teu caminho, você precisa primeiro saber para onde você está indo. Então eu te pergunto, qual é o teu destino? Porque uma vez que você tiver claro qual é o teu destino, a tua escolha vai abrir algumas opções de caminho diante de você. E você então terá que escolher aquilo que você quer e o caminho que você vai seguir. Mas a coisa não para por aí. Alguém vai dizer assim, bom, eu já sei o que eu quero, já sei o caminho. Calma!
Antes de você dar o primeiro passo, Jesus disse lá em Lucas 14, 28, que você precisa primeiro se assentar. Calma, você precisa planejar, antes de você dar o primeiro passo. Agora, para você planejar e decidir qual é o caminho que você vai trilhar, você precisa de quê? Ter conhecimento. Você precisa ter o quê? Sabedoria. Você precisa ter discernimento. Você precisa ter um direcionamento. E eu não falo de um direcionamento qualquer. Eu falo de um direcionamento que vem da parte de Deus. Aonde nós vamos encontrar isso, queridos? Somente em Deus. Por isso que o salmista diz: tu me mostra o caminho que leva à vida. Parafraseando o nosso irmão Tiago, lá no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, então se você tem falta de entendimento, peça a Deus. Se você tem falta de discernimento, peça a Deus. Se você tem falta de direcionamento, peça a Deus. Vamos voltar para o texto original. Aliás, o texto inicial. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando a pessoa para a morte. Queridos, tem muitas pessoas que se enganam, porque pensam que pelo fato de estar ao lado de Jesus, andando com Jesus e tê-lo como alvo, irá sempre trilhar por caminhos bons. Mas isso não é verdade. Porque o caminho que Jesus nos oferece é o caminho da renúncia, da busca constante da santificação. O caminho que Jesus nos oferece é um caminho onde, vez ou outra, nós sofreremos alguns ataques no mundo físico e no mundo espiritual. O caminho que Jesus nos oferece é o caminho onde nós vamos trilhar o tempo todo sob olhares do mundo, sob olhares dos homens e sob os olhares dos anjos. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu estou quase terminando a mensagem. Com relação à vida espiritual, a eternidade é um destino inevitável. Na vida natural, você pode escolher o caminho acadêmico, o caminho profissional, o caminho da família, o caminho dos amigos. Você pode escolher o caminho da conquista, da realização. Mas quando se diz respeito à vida espiritual, a eternidade é um destino inevitável. Todo ser humano um dia terá que enfrentar a eternidade. Então vejam bem, não se engane com a aparência do caminho. Se o caminho estiver fácil demais, preste atenção nisso, igreja. Se o caminho estiver fácil demais, pode ser que tenha algum perigo escondido. Se as coisas estiverem caminhando com muita facilidade, lembre-se disso, o diabo, ele é especialista em ludibriar, em enganar, em seduzir. E o diabo não poupou nem o próprio Cristo. Quando Jesus, em sua peregrinação de 40 dias no deserto, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus até um lugar bem alto, colocou Jesus numa posição de onde ele podia ver todos os reinos do mundo, as suas grandezas, as suas riquezas. E olha só o que o diabo disse para Jesus: eu vou te dar tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Qual foi a resposta de Jesus? Vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adorem ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Eu te convido para se colocar em pé neste momento. Igreja do Senhor, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. O caminho que Jesus nos oferece pode ser um caminho difícil, mas se você está no caminho certo, que é Jesus, fica tranquilo, porque no dia em que você se deparar com a eternidade, você estará para sempre com o Senhor. E eu termino esta palavra com as palavras de Moisés, quando ele, reunido com os filhos de Israel, lhes disse algumas palavras que se refletem também para nós nesse dia. Ele falou assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Quem é a vida? A igreja. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe, pois, a vida, para que você viva, você e a sua casa. Adore o nome santo do Senhor.